Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Essa é uma aula assíncrona. A gente vai falar sobre matemática complementar aí da unidade 2, onde a gente fala de projetos preditivos ou projetos quando a gente utiliza métodos tradicionais ou cascata, algo que a gente faz o planejamento antes de iniciar a execução, não faz ciclos de planejamento e execução, né, como numa abordagem que a gente vai falar na unidade 3. Nessa abordagem, nessa sessão assíncrona, a gente vai falar um pouquinho sobre o material que a gente tem lá complementar. Um dos pontos que a gente tem também na metodologia PM-Square, que é a base que a gente está utilizando para essa disciplina, e uma sugestão de uma atividade adicional para vocês incluírem na atividade final aí dessa unidade, para contribuir um pouquinho mais aí, inclusive de aprendizado e de resultado também, tá bem? Essa é uma imagem que vocês já viram, né, da metodologia PM-Square. A gente tem nessa imagem aí lá no centro as fases do projeto: a iniciação, planejamento, execução, encerramento e transversal a tudo isso, monitoramento e controle. Tem aqui o entendimento também do que são os principais artefatos de entrada e saída para cada uma dessas fases. Na fase de iniciação, o principal artefato é o caso de negócio ou business case. A saída da fase de iniciação é o termo de abertura do projeto, e com a assinatura do termo de abertura do projeto também a gente tem a decisão, né, se segue ou não para a fase seguinte, que é de planejamento. Então o termo de abertura do projeto é o artefato principal do planejamento também. E no final do planejamento a gente tem alguns artefatos que são importantes antes de começar a execução. E a gente também tem um ponto ali de decisão se depois do planejamento realmente vale a pena realizar a execução do projeto, que é o RFE, né? Então, os artefatos ali principais de saída do planejamento é o manual do projeto e o plano de trabalho do projeto. O plano de trabalho do projeto é um artefato principal para a execução, né? Porque ele que vai guiar a execução, de como é que vai ser feito. E a parte de resultado da fase de execução são o resultado do projeto, que são os entregáveis, né? Os produtos do projeto, os serviços do projeto ali, onde ao término dessa fase também tem um outro ponto de decisão se realmente está o suficiente para a gente encerrar o projeto ou não. E assim vai. Ali tem no primeiro ponto ali os principais, digamos assim, stakeholders do projeto, ou seja, o primeiro, na fase de ação, tem o dono do projeto, no segundo é o gestor do projeto, que conduz o planejamento. A fase de execução, sem a equipe de execução, não tem como a gente realizar o desenvolvimento dos entregáveis do projeto. E, por fim, ali as partes interessadas avaliam se realmente a gente consegue concluir o projeto ou não, certo? Então, essa é uma visão geral aí da metodologia PM-Square, que a gente já viu na unidade 1. E a partir dela, essa parte aqui, qual que seria, o que seria mais importante? Por exemplo, a gente tem ali no plano de gestão de requisitos, no plano de gestão de riscos, no plano de gestão da comunicação, no plano de gestão da qualidade, nos planos de gestão de incidentes. A gente também tem ali uma análise de custo para definir o orçamento do projeto, quando que a gente vai utilizar o orçamento do projeto, quais os meses, né, que a gente deveria estar com o orçamento disponível para executar. A gente tem ali também o desenvolvimento do cronograma, entre outras situações. A gente entende qual que seria o mais importante para a gente fazer, né? Será que todos têm a mesma importância? E aí a gente entra no conceito de sucesso. O que seria o sucesso para o projeto? E quando a gente entra em sucesso, a gente tem esse artigo aqui que pode ajudar o nosso entendimento aí em sucesso, avaliação de sucesso relacionada a projetos de sistema de informação,
onde eu fiz um recorte. Esse artigo está disponível lá como material complementar para você, onde eu fiz um recorte ali de 2 tabelas relacionadas a esse artigo em específico. Vocês podem ver o artigo todo, tem muito mais material que isso, que eu fiz o recorte, mas esse recorte é justamente para primeira tabela ali, 3, a tabela 3 é em que momento que é definido o processo de avaliação do sucesso do projeto. É um termo novo para vocês aí, mas como é que a gente avalia o sucesso do projeto? E daí vejam, ali o último item não é formalmente definido, com 35%, 36% das pessoas dizendo que isso não é formalmente definido. Ou seja, não há nenhum processo formal para avaliar o sucesso. Em alguns casos, eles indicam que é na fase de iniciação, né, com 22% aproximadamente ali, antes do planejamento, depois seguido ali com 17% definido na fase de planejamento, mas na maioria dos casos isso não é nem definido, né? E quando é definido, a gente pode até questionar como é que isso funciona, porque isso não está muito claro nos referenciais de gestão de projetos. Por um outro lado, uma parte principal do processo são os critérios de sucesso. Como é que a gente avalia o sucesso através dos critérios, né, que a gente define. Então, nesse aspecto aí, o pessoal que participou dessa pesquisa aqui falou que isso não é formalmente definido, os critérios para avaliar o sucesso, com quase 44% dos casos. Ou seja, alguns colocaram uma lista ali do que é feito, geralmente entra principalmente se o projeto foi concluído dentro do prazo, dentro do orçamento como critério de sucesso, mas tem vários outros. Mas na maioria dos casos o pessoal não define, né, os critérios, ou seja, eles definem o processo, mas a maioria dos casos eles nem definem os critérios para avaliar o sucesso, que é uma controvérsia, um é complementar ao outro, tá bem? Então é só para ver o tamanho do problema que a gente tem para avaliar o sucesso dos projetos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho por que isso é importante. Trago aqui também outro artigo, né, que fala dos critérios de sucesso, dos fatores de sucesso em projetos de gestão de processos de negócio, utilizando aí a metodologia Prince2, que a gente comentou também na unidade 1, tá bem? Então esse aqui ele traz o que de interessante para esse aqui? Ele traz uma parte conceitual, né, de um processo aí que foi publicado em 2018, onde nesse artigo aqui publicado em 2018 são apresentadas algumas atividades que podem ser incorporadas na gestão de projetos para avaliar o sucesso do projeto, onde você tem ali desde o planejamento de sucesso do projeto para o projeto todo, planejamento de sucesso para as fases do projeto, identificação dos fatores de sucesso e critérios de sucesso, aqui chamado de indicadores de performance e resultado, né? E ali no meio, ali, de forma mais interativa, é a avaliação desses fatores e critérios aí, a validação do relatório, de como é que isso está acontecendo, né? E isso pode direcionar, obviamente, a ações preventivas e corretivas aí pela equipe de gestão do projeto, e uma revisão do que foi planejado em relação à parte do sucesso. Por fim, ali da fase, tem a validação e a indicação para os stakeholders de como é que aconteceu o sucesso dentro da fase e, por fim, como é que aconteceu o sucesso dentro do projeto. Então, aqui no trabalho também, ele detalha um pouquinho de cada um desses itens aqui, de cada uma dessas atividades, como é que alguém poderia fazer essa avaliação, tá bem? Então, isso aqui está posto nesse artigo que também está disponível lá, né? Mostrei a capinha anterior, e lá ele traz algumas situações em caixa aqui sem preenchimento, branca, né? Eles trazem aqui os processos do Prince2, da metodologia Prince2. E aqui a gente adaptou os processos de gestão de sucesso, em que momento que eles deveriam interagir
com a metodologia de gestão de processo de projetos Prince2. Em que momentos, quais processos deveriam ser interação? Nesse artigo aí é relatado um pouquinho de como é que essa interação pode ser feita para que você consiga gerir o sucesso do projeto utilizando a metodologia Prince2, certo? Então é um contributo aí de integração aí para que pode ser realizado. Vejam, um dos pontos importantes aqui é a identificação dos fatores de sucesso e critérios de sucesso logo no começo, tá? Que isso vai conduzir ali a área de esforço de gestão de projetos do Prince2 também, tá? Esse outro artigo aqui, também disponível para vocês aqui, ele integra a gestão de sucesso, aquelas atividades que a gente apresentou anteriormente ali, com a ISO 21500 de 2020. Tá? Como é que isso poderia ser feito? Esse é um artigo que foi publicado esse ano, é bem recente, e aqui algo que possa ajudá-los também. E vejam, identificação de critérios e fatores de sucesso acontece na fase de iniciação, né? E ele impacta, vejam que ele impacta o planejamento do projeto, em qual atividades, qual áreas de gestão do projeto deveria ter mais atenção, baseado nos critérios e fatores de sucesso que você identificou ali no começo, que vai ajudar a gerar o plano de gestão de sucesso, certo? Que vai impactar na execução e vai impactar no monitoramento e controle, certo? Ou seja, essa partezinha aqui começa a impactar em todo o projeto. Vejam que isso começa aqui no Business Case, o caso de negócio que a gente tem na PM Square também, tá? Isso está nesse artigo aqui de integração da gestão de sucesso com a ISO 21502. E o que seria critérios e fatores de sucesso? Eu trago aqui uma lista aqui baseada nos artigos que estão disponíveis para vocês também. Esse é o artigo lá do Prince2, onde tem uma avaliação de critérios de sucesso durante o ciclo de vida. O que foi importante na visão do cliente, na visão da equipe de execução, certo? Na fase de iniciação, na fase de execução e no encerramento do projeto. Quais os critérios para esses projetos citados lá no artigo, que são 2 projetos de estudo de caso, né? Quais foram os mais importantes, né? Por exemplo, nesse caso aqui se destacou na visão do cliente aqui, se a gente for somar tudo, a melhoria da performance, seja da organização, seja individual. Ou seja, a gente tinha que garantir nesse projeto que os entregáveis iriam de fato melhorar a performance das pessoas ou da organização como um todo. No conjunto agregado, tanto a visão da equipe do projeto quanto do cliente, ressaltou aqui se isso estava atingindo os objetivos estratégicos da organização, certo? Entre outras avaliações aqui que aconteceram, tá? Ou seja, esse aqui é até interessante também de ressaltar aqui. Na visão da equipe do projeto, esse era o critério mais importante, atender a satisfação, que o pessoal ficasse satisfeito, seja o cliente, seja o contratante ou o usuário final, certo? A equipe de execução colocou isso aí como um critério importante na avaliação deles. Vejam que do lado do cliente isso não foi um destaque, era eles os envolvidos, isso para eles era indiferente, né? Eles estavam preocupados com outras situações, entendendo que a equipe de execução iria se preocupar com isso e de fato se preocupou nesses projetos ali. Tá? Então isso aqui está tudo detalhado no artigo, né, do Prince2 que está disponível para vocês aqui, isso do lado de critérios. A gente tem fatores, as avaliações relacionadas a fatores. Qual que é a diferença de critérios e fatores? Critérios é como é que a gente vai avaliar o sucesso do projeto. Fatores é o que pode impactar no sucesso do projeto. São questões diferentes, né? Os dois a gente tem que gerir. Vejam, o que ressaltou aqui no valor agregado, tanto a visão do cliente quanto da equipe do projeto, nesse caso é comprometimento e engajamento do cliente para com o projeto, né? Isso foi um ponto muito forte aqui na visão da equipe do projeto, principalmente na iniciação, porque na parte de iniciação você precisa entender bem o projeto, né? Iniciação aí envolve parte de planejamento também do projeto. Se você não conseguir entender bem o projeto, já começa o projeto aí com uma possibilidade de não correr muito bem. Agora, para entender o projeto sem ter o engajamento do cliente é muito complicado, porque é o cliente que conhece o negócio, o cliente que conhece as necessidades
E se ele não estiver engajado ou disponível para participar desse momento, isso corre um risco grande da gente formatar um projeto de forma equivocada. Então, isso na visão da equipe de projeto era muito importante. Na equipe deles, do lado do cliente, nem tanto. Vejo que nem tanto, tá bem? Então, isso aqui também é uma outra forma de visualizar. Isso aqui está relacionado a fatores de sucesso, né, que é o que pode impactar o sucesso do projeto. Não é como vai ser avaliado o sucesso, mas são questões que podem impactar. E por fim aqui, não menos importante, eu trago outros artigos que estão disponíveis para vocês, que trazem também uma lista de critérios e fatores de sucesso que podem ser utilizados em projetos e que foi validado em projetos também. Então, não vou entrar neles também, é similar aos outros, com resultados diferentes, mas para vocês também terem como base na revisão de vocês aí. E o que isso traz aqui de questão importante para vocês? Pronto, a gente tem os critérios e fatores de sucesso. E por que você não poderia... O que vocês acham de incluir isso aí no projeto de vocês? Isso aí é uma missão aí que a gente passa. A atividade 2, a unidade 2 tem como atividade aí o desenvolvimento do cronograma, do orçamento, entre outras situações, além do escopo, né, feito ali pela WBS, mas por que não fazer também a identificação de critérios e fatores de sucesso? Isso não está como obrigatório para a unidade 2, mas pode trazer uma pontuação extra para vocês, tá bem? Então fica aí de missão e sugestão, né, digamos assim, para que vocês identifiquem os critérios e fatores de sucesso dos projetos de vocês. Tá bem? Tá? Se precisar de uma lista de exemplo de critérios e fatores de sucesso, os artigos trazem isso aí, tá? Para vocês não saírem do zero. Ok? Então, era o assunto da nossa temática da nossa aula síncrona. Tem muitos artigos ali disponíveis para vocês. Se vocês precisarem mais, só avisar. Bem? Ok, pessoal? Obrigado.